Pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês aqui um processo muito legal, mas antes disso, olha o meu anel, meu anel, Senhor amado, que bonitinho. Eu vou falar com vocês sobre os irracionais. E aí, eu não sei vocês, assim, mas eu amo os irracionais. Eu acho eles incríveis, acho eles super interessantes. Pensando aí em várias áreas da matemática diferentes que pensam nos irracionais com diferentes olhares. É uma área aí que me encanta e que fez uma grande revolução na matemática, quando a gente pensa aí nas crises dos incomensuráveis. Se você nunca ouviu esse termo, dá uma pesquisada, porque é uma história super interessante quando a gente pensa aí na história da matemática, né? Que é cheia de, enfim, cheia de emoções. O que eu quero aqui, né, como uma boa geômetra, é olhar para os números irracionais, pensando em construções. Então, pensando aí, por um olhar geométrico. Então, o que eu tenho aqui para vocês para a gente poder começar? Eu tenho uma espiral que chama Espiral de Teodoro de Cirene, não sei como se pronuncia. E aí, esse daqui é uma representação, não é uma construção, tá? Então, não tá perfeita nem nada e nem é a intenção, tá? Então, eu tenho aqui vários triângulos retângulos. Esses triângulos retângulos, eles estão colados um a um, então, o lado de um faz parte do lado do outro, e assim sucessivamente. Essa ideia de espiral, então, eu poderia ter prosseguido aqui. E eu inicio com um triângulo retângulo de lados medindo 1 e 1. Desculpa, balancei aqui. De lados medindo 1 e 1. E aí, a ideia é que esses aqui são catetos, né? Então, lembra que os catetos são os lados que são perpendiculares entre si. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, nesse caso, CB é a hipotenusa desse triângulo inicial. Então, que eu até vou nomear aqui, vou chamar de triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3, triângulo 4, triângulo 5. Vai ser hipotenusa de um triângulo, mas vai passar a ser cateto do outro triângulo. Isso vai acontecer para todos os outros que a gente continuar, se a gente continuasse aqui, né? E aí, eu quero retomar com vocês rapidamente o Teorema de Pitágoras, para quem esqueceu aí, ou para quem nunca viu, saiba que eu vou ser bem objetiva, tá? Então, a ideia não é apresentar o teorema, é retomar. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, que é um triângulo com um ângulo de 90 graus, e se eu tenho aqui que esses lados, que eu vou chamar de catetos, não eu, né? Quem sou eu na fila do pão, mas são chamados de catetos, que são os lados que são perpendiculares entre si. Então, vou falar que esse lado aqui tem medida Z, que esse lado tem medida Y, então, esses dois lados aqui são catetos. E aí, eu tenho um lado aqui de medida X, que é o que a gente chama de hipotenusa. Vou até escrever esses termos aí, porque eu sei aí que são termos que, mesmo que já tenha visto, vocês podem ter esquecidos. Então, esses daqui são medidas dos catetos. Medida dos catetos. E essa daqui é a medida da hipotenusa. Opa, hipotenusa, né? Beleza, legal. E aí também tem uma coisa, só para lembrar aqui vocês, que a hipotenusa sempre vai ser oposta ao ângulo de 90 graus e sempre vai ser o lado de maior medida. Consegue me justificar por quê? Dá uma pausa. Voltou? O lado de maior medida está sempre oposto ao ângulo de maior medida. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Tem como eu ter um ângulo maior que 90 graus em um triângulo? Não, né? Porque a gente tem a condição dos ângulos internos somados darem 180. Então, o maior é 90, automaticamente a hipotenusa vai ser sempre o lado de maior medida. E aí, quando a gente olha para esse triângulo aqui, então, a gente tem um teorema de Pitágoras, que parece uma cançãozinha, que diz pra gente que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Esse daqui é o famoso teorema do triângulo retângulo, que é conhecido popularmente como teorema de Pitágoras, apesar de não ter sido aí o Pitágoras que inventou, que demonstrou esse teorema. É um teorema muito anterior a ele, mas ele que se popularizou, e aí por isso o nome, né? Então, teorema do triângulo retângulo, ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, quando eu olho para cá, eu consigo encontrar a medida desses outros lados. Então, se eu tenho aqui um triângulo com lados, com catetos medindo 1 e 1, automaticamente esse daqui vai medir raiz de 2. Se eu tenho aqui esse que mede 1 e esse que vai medir raiz de 2, esse daqui vai medir raiz de 3, esse daqui vai medir raiz de 4,
esse vai medir raiz de 5 e esse vai medir raiz de 6. Karen, por quê? Precisa fazer a conta. O meu intuito aqui não é ficar fazendo conta. Então, se você quiser, você pausa, faz a conta por si só e verifica que eu estou certa, que essas são as medidas, tudo bem? Só aplicar isso daqui. Beleza, e aí a nossa ideia é... Quando a gente pensa em números irracionais, são aqueles que não podem ser escritos em modo de fração. Então, são aqueles que não podem ser expressos em modo de fração. Ou seja, ele não vai ser uma divisão aí entre dois números inteiros. Eu não vou conseguir pegar um número inteiro, dividir por outro e vou chegar no número irracional. Quais são os exemplos de números irracionais aí, né? Então, exemplos. Ah, eu tenho raiz de 2. Raiz de qualquer número primo. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, assim vai. Eu tenho o π, que é um número irracional famoso, eu tenho o número de Euler, enfim, tenho vários outros números. Poderia colocar aqui, existem infinitos, né? Então, quando eu penso, por exemplo, entre o número 1 e 2, que são números aqui inteiros, eu tenho aqui nesse bololô, então, entre esses daqui, eu tenho infinitos irracionais. E essas medidas existem, né? E a ideia é, como que eu construo essas medidas? Como que eu posso expressar essas medidas? Até mesmo porque eu posso ter aí, por exemplo, um quadrado de lado medindo raiz de 2, medindo raiz de 5. Nada impede que essa medida exista. E aí, quando a gente olha para isso daqui, perceba que eu sei construir um triângulo retângulo. Eu sei construir aqui porque 1 é uma medida que tem na minha régua, certo? Então, quando a gente pensa em construções de medidas que vai aparecer nesse processo de desenho geométrico, o nosso marcador, né? Então, um olhar importante é pensar, olha, eu tenho uma régua, eu consigo expressar medidas que estão aqui, mas existem outras medidas além dessas. Como que eu construo essas medidas? Então, por exemplo, a minha régua só tem uma casa decimal. Como que eu construo uma casa com mais de uma casa decimal terminada em 5, por exemplo? Como que eu construo 1,35? Ah, a gente já conversou aqui, a gente precisa construir aí a mediatriz do dobro dessa medida, encontrar o ponto médio e afins. Ah, e se eu quiser encontrar 1/3 de 5? Essa medida não tem na minha régua. Ah, legal, então a gente vai ter que usar o teorema de Tales para encontrar segmentos proporcionais. Então, tem várias ferramentas matemáticas que vão auxiliar na construção de medidas que não estão na sua régua. E aí, a construção de racionais é uma medida que não tem na sua régua. Eu não venho aqui e encontro raiz de 2, né? Então, eu não vou encontrar π aqui. Então, eu preciso construir essas medidas. E aí, o Teorema de Pitágoras é uma ferramenta que vai nos auxiliar a realizar essa construção. Então, por exemplo... Se eu sei construir um triângulo retângulo de catetos medindo 1, automaticamente eu sei construir uma medida de raiz de 2. Porque eu sei que o cateto de um triângulo retângulo de lados medindo 1 vai medir raiz de 2. Então, por exemplo, se você construir um quadrado com lados medindo 1, a diagonal desse quadrado vai medir raiz de 2. Então, a ideia você não vai construir essa medida diretamente, mas você vai usar uma ferramenta matemática para isso. Assim como em outros momentos a gente utiliza mediatriz, a gente utiliza teorema de Tales, agora a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras como uma ferramenta para construir medidas irracionais. Gente, falei um monte, né? Fez sentido? Você já pensou em possibilidades? Então, vamos pensar, ó. Digamos, por exemplo, que eu tenho aqui... Vou representar, e aí eu acho que eu vou dividir, talvez, essa folha. Achei que ela ficou pequena. Não, a folha é esse tamanho, né? Mas, enfim, isso daqui eu não estava esperando escrever. Digamos, por exemplo, então, que eu tenho aqui um triângulo. Retângulo, né? Então, aqui a gente vai trabalhar sempre com triângulo retângulo. Vou chamar esse triângulo retângulo aqui de triângulo PQR. PQR. A gente sabe que o teorema de Pitágoras é esse, certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui catetos medindo 1 em 1, eu sei que isso vai medir raiz de 2. Como eu já sei construir um triângulo retângulo, eu sei construir essa medida. Se eu tenho, por exemplo, digamos
A gente sempre vai partir aqui de um pressuposto que um dos catetos vai medir 1 centímetro. Karen, precisa sempre ser? Não, a gente vai descobrir outros modos. Mas para começar, tudo bem? Para começar, eu quero aqui construir, por exemplo, raiz de 10. Raiz de 10 é número racional, não tem na minha régua, né? Eu preciso conseguir construir essa medida e é pensar aí como que eu realizo essa construção. Eu preciso, então, saber qual que vai ser a medida desse outro lado, de modo que eu consiga construir esse triângulo, porque eu sei que raiz de 10 eu não consigo, eu sei que eu consigo construir 1, então o que eu preciso fazer é encontrar as outras duas medidas. E a gente sabe aqui aplicar o teorema de Pitágoras. A gente sabe que aqui vai ficar raiz de 10 ao quadrado, que é a hipotenusa, que vai ser igual a 1 ao quadrado mais a ao quadrado. Então, raiz de 10 ao quadrado é 10. Aqui, 1 ao quadrado é 1 mais a ao quadrado. Então, eu vou ter a ao quadrado igual a 9. Tiro a raiz dos dois lados, vou desconsiderar o negativo, porque a medida não faz sentido. Então, o meu A precisaria medir raiz de 9, que é a mesma coisa que 3 centímetros. Como raiz de 9 é uma medida racional, é 3, eu consigo construir esse triângulo. Então, eu consigo aqui construir uma medida de raiz de 10. Eu não preciso construir tudo isso daqui até chegar na raiz de 10, né? Perceba que aqui eu tenho raiz de 2, raiz de 3 e assim vai. Não preciso continuar. Eu posso ser mais objetivo. Então, aí eu quero olhar um pouquinho para isso, ó. Se a gente tem aqui, ó, um triângulo qualquer. Então, aqui, um triângulo qualquer. Vou chamar esse triângulo aqui de triângulo MNO. E aí, eu vou fazer uma coisa que vai ser, eu vou olhar para todas essas medidas como sendo raízes. Então, essa daqui vai medir um raiz de A, essa daqui vai medir um raiz de B e vai medir um raiz de C. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui, eu vou ter raiz de A ao quadrado igual raiz de B ao quadrado mais raiz de C ao quadrado. Tirando o quadrado, eu vou ter que A é igual a B mais C. Ou seja, o que isso significa? E aí, eu vou escrever essa frase, né? Então, o radicando da hipotenusa. Karen, o que é radicando? É o valor dentro da raiz. Radicando, radicando, radicando. O radicando da hipotenusa é a soma dos radicandos dos catetos. Isso daqui poderia ser tipo um mantra, Por quê? Aqui a gente vai ficar olhando para esses valores como medidas em formas de raiz. Então, por exemplo, esse 1 aqui, eu consigo olhar para esse 1 como sendo raiz de 1. Eu consigo olhar para esse A como sendo... isso daqui não vai fazer sentido, né? Mas eu vou colocar já o valor já. A gente já sabe que A mede 3, então raiz de 9. Olha aqui, 9 mais 1, 10. Então, eu só precisava ter olhado para eles como raiz, não precisa aplicar o teorema de Pitágoras, já consigo, de fato, descobrir esses valores analisando isso que eu acabei de olhar para vocês. Então, o teorema de Pitágoras vale sempre, 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 sempre na geometria euclidiana, em qualquer triângulo. Aqui eu estou aplicando ele olhando para esses valores como valores dentro de raízes, né? Então, como raízes quadradas de alguma coisa. Então, por exemplo, tá? Eu vou aqui colocar novamente um novo triângulo. E aí, vou falar assim, gente, ó, esse daqui vai ser um novo triângulo, que eu vou chamar de triângulo, vou até mudar aqui, D, E, F. E aí, eu falo assim, eu quero construir a medida de raiz de 17, que é uma medida irracional. Você sempre vai supor que um dos catetos mede raiz de 1. Raiz de 1 é igual a 1, eu sei, mas visualizando assim te ajuda a pensar melhor. Eu preciso que esse cateto aqui seja uma medida que eu sei construir. Então, tem que ser a raiz quadrada de um número que seja racional. Quais são esses números? Por exemplo, quais são os quadrados perfeitos? Raiz de 1, raiz de 4, raiz de 9, raiz de 16, raiz de 25, raiz de 36, e assim infinitamente. Então, o meu conselho é, deixa os quadrados perfeitos aqui no cantinho que te ajuda a visualizar. Aqui dentro tem que ser qual número para que somado com 1 dê 17? Tem que ser 16.
16, raiz de 16 é um quadrado perfeito? Sim, porque eu sei que raiz de 16 é 4 centímetros. Então, eu consigo, se eu construir um triângulo retângulo de catetos medindo 1 e 4, automaticamente a nossa hipotenusa vai medir raiz de 17. Tenta fazer esse exemplo para diferentes triângulos. E um adendo. Nem sempre o irracional vai estar aqui, na hipotenusa. O irracional pode estar num cateto. Eu posso ter aqui um raiz de 17, e aí tentar pensar quais têm que ser esses valores para que eu consiga realizar essa construção. Então, partindo do pressuposto que um dos catetos vai medir raiz de 1. E aí, gente, eu sei que é complexo, eu acho muito interessante. Depois que a gente pega isso daqui, fica mais fácil de visualizar. Então, aqui é um caso que eu estou generalizando. Aqui é um exemplo 2 e aqui é um exemplo 1. Um exemplo onde a gente aí aplicou o teorema de Pitágoras em si para encontrar essa medida, né? Aqui a gente não vai realizar a construção, tudo bem? Você vai fazer essa construção depois. Tenta pensar um pouco. Eu tenho aqui vídeo no canal de construções de alguns valores irracionais. Esse daqui eu quis trazer como uma teoria para ajudar a engajar e a vocês se organizarem. Desculpa o tamanho do vídeo, mas eu achei que era importante, é bastante coisa para pensar. Gente, é isso. Qualquer dúvida, comenta. Curte o vídeo para dar aquela moral, se inscreve no canal e não se esqueça sempre, bora construir?